Programa VIP, oferecimento STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. E Unimed Cuiabá, cuidar nos inspira sempre. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Agora comigo no estúdio eu tenho o senador Pedro Tax, ele que estará conosco aqui hoje e amanhã. Vamos falar sobre CPI da Petrobras, sobre maioridade penal, sobre o legado das obras da Copa, sobre a pré-candidatura dele ao governo do estado de Mato Grosso, enfim, saúde, educação, muitos assuntos relevantes do seu interesse. Portanto, fique conosco. Senador, para começar, vamos falar dessa sua andança pelo interior. Você que é pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso. Nós estamos aí há 40 e poucos dias do primeiro jogo oficial da Copa do Mundo. Serão 4 jogos em Cuiabá. As obras todas atrasadas. O governo canalizou investimentos para a capital e o interior. O que pensa disso? Eduardo, nós decidimos que a Copa do Mundo seria em Cuiabá no dia 31 de maio de 2009. Houve aquela festa no Chopão, muitos comemoraram, esperançosos de que a Copa deixasse o que se denomina de legado para Cuiabá, para Mato Grosso. Esta não é uma Copa de Cuiabá, é uma Copa do estado de Mato Grosso. São 5 anos passados, 5 anos. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque nós todos torcemos e trabalhamos para que esta Copa possa ser um motivo de orgulho, infelizmente não conseguiram concretizar as obras que foram prometidas. Aqui em Cuiabá, 56 obras, você caminha pela cidade, transita pela cidade e vê placas, outdoor, especificando que são 56 obras. Segundo os relatórios do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nestes relatórios eu confio, 12 obras apenas estarão prontas. E agora estão dizendo que as outras obras não eram para a Copa. Um exemplo disso é o VLT. Um veículo leve sob trilho, 22 quilômetros, 1 bilhão 477 bilhões. Se não eram para a Copa, não necessariamente não teriam que ser contratadas em sistema de RDC. Exatamente. Que é o regime diferenciado de contratação, é dispensa de licitação. A ideia é justamente que o VLT era para a Copa e foi vendido aí, entre aspas, como sendo para a Copa do Mundo. E agora, alguns com a maior cara de pau e sem passar óleo de peroba na cara, estão dizendo que nunca prometeram o VLT para a Copa. Veja que em programas eleitorais em 2012 usaram o VLT como instrumento de propaganda eleitoral. E agora estão dizendo que não, o VLT pode ficar pronto quando for, desde que fique pronto. Eu desejo que o cuiabano, que o mato-grossense, ele tenha o melhor transporte público do mundo, ar-condicionado, com tempo razoável, eu desejo isso. 22 quilômetros, 1 bilhão 477 milhões. Já existem alguns que dizem que ficará pronto em 2016, ao preço de mais 1 bilhão, mais 2 bilhões. Para que o cidadão possa entender o valor disso aqui, porque quando você fala 1 bilhão, poucos têm a noção, porque é muito dinheiro, do que isso significa. Imagine, para você duplicar de Rondonópolis até o Posto Gil, que fica ali entre Diamantina e Nobres, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Quantas vidas se perderam? Quantas famílias ficaram desesperadas em razão de acidentes nesta rodovia? 1 bilhão e 100 milhões de reais. E agora, 1 bilhão 477 milhões no VLT. Eu defendo um transporte público de qualidade, um modal que nós, cuiabanos, merecemos. Agora, isso era prioridade e não vai ficar pronto, além de outras obras. Veja que Copa do Mundo significa legado. Legado é resultado. Alguns países, algumas cidades, regiões do mundo mudaram em razão da Copa do Mundo. Madrid, você tem Barcelona, você tem África do Sul, países ainda em desenvolvimento que mudaram a sua realidade em razão da Copa. Aqui em Cuiabá, qual será o legado da Copa? Alguns dizem que 2 bilhões de almas, 2 bilhões de cidadãos pelo mundo todo assistirão os Jogos da Copa.
essa é uma mídia espontânea, não é isso? Uma propaganda espontânea que o governo do estado não precisaria pagar. Para que o turista internacional ele pudesse vir, recomendar e outros conhecessem as belezas do nosso estado. As cavernas de Curvelândia, as águas de Nobre, Chapada dos Guimarães, Pantanal, Araguá e o turismo do agronegócio. Mas infelizmente não foi investido, não se investiu em turismo. Não se qualificou o cidadão para receber turistas. Nós precisamos entender que a Copa é importante para Mato Grosso. Sou favorável à Copa. Eu digo que a Copa não é de Cuiabá, é a Copa de Mato Grosso, porque todo o interior está contribuindo com a Copa do Mundo em razão do FETAB, que é o Fundo de Transporte e Habitação, quase 1 bilhão por ano. Do FETAB, 300 milhões por ano estão sendo utilizados na Copa. Em 4 anos, quase 1 bilhão de reais do FETAB veio para a Copa do Mundo. Agora eu pergunto a você se isso fosse possível, né? As obras da mobilidade da Miguel Sutil, as trincheiras, os viadutos, ali é o DENIT que está fazendo, recursos federais. O estádio, a nova Arena Pantanal, aliás, gastaram 80 milhões de reais para demolir o antigo Verdão. O estádio, financiamento. O VLT, financiamento. Quer dizer, e os recursos próprios do estado? Foram utilizados em que obra? E aí, no interior, dizem que as obras da Copa todo o dinheiro está sendo aplicado nas obras da Copa. Isso dizem no interior, porque o interior também está em penúria em várias políticas públicas de saúde, educação, segurança, pavimentação asfáltica. E aqui, em Cuiabá, dizem que está sendo feito no interior. Mas quem vai pagar essa conta aí começa a ser paga por nós, contribuintes, no próximo governo. Não, nós porque todos. Tudo é financiado. Sim, nós todos vamos pagar isso. Não é um dinheiro a fundo perdido, como se diz, mas é o financiamento que o governo do estado adquiriu. É importante que se diga que é muito significativa a Copa do Mundo para uma cidade, para um estado, mas só que precisa de legado, e a Copa do Mundo demonstrou a total incapacidade da atual administração em concretizar políticas públicas, em tirar projetos do papel. Nada contra o governador Silval Barbosa, eu respeito o governador Silval Barbosa, mas infelizmente o atual governo não conseguiu concretizar essas políticas públicas, não conseguiu terminar os projetos. Cada obra dessa é feita por uma empreiteira. Será que todas as empreiteiras são de péssima qualidade? Será que todos os empreiteiros do estado de Mato Grosso não conseguem realizar obras? Ou foi falta de projeto estratégico, falta de planejamento? O Tribunal de Contas do Às Estado... vezes falta de pagamento. Eu ouço muito empreiteiro dizer, fala assim, olha, a gente não dá para colocar mais gente para trabalhar, porque o governo não paga em dia. Eu tenho ouvido isso. Agora eu estou me louvando, me valendo mais dos relatórios do Tribunal de Contas do Estado, que mostram a falta de responsabilidade na concretização dessas obras. Falta de planejamento, falta de fiscalização, falta de controle da atual administração pública. Veja que em muitos estados onde são estados sede dos Jogos da Copa do Mundo, criou-se uma estrutura pequena para gerir as obras da Copa. Aqui foi criada a G-Copa, depois transformada em C-Copa. Gasta-se muito em atividade meio, em detrimento da atividade fim. Eu defendo a Copa do Mundo. Aliás, desde 2011, nós estamos num trabalho de fiscalização das obras da Copa. Através de um pedido meu, o Conselho Regional de Engenheiros, o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, a Universidade Federal, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNIC, formaram um grupo de profissionais para fiscalizar as obras da Copa. Eu, como senador, a mim me cabe auxiliar o governo do estado lá em Brasília para que recursos possam vir para cá. A um senador também cabe a fiscalização, é minha atribuição. Não me cabe fazer a trincheira do Santa Rosa, que não terminou. Se o VLT era para a Copa do Mundo, como você bem disse, usou o regime de contratação diferenciado e agora não é para a Copa. Portanto, enganaram o cidadão. Bom, intervalo comercial. No próximo bloco você vai saber o que pensa o senador Pedro Tax sobre a maioridade penal. Com a gente, até já. Servo Drive, it's so easy with Servo Drive. Touch it and it opens. Come on and touch it and it opens. Nudge it and it opens. Ooh, nudge it. Hip it and it opens. 'Cause it's so easy. It's so easy. It's so easy. Servo Drive. Servo Drive. It's so easy with Servo Drive. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio, senador Pedro Tax, ele que é pré-candidato
ao governo do estado de Mato Grosso. Falamos no primeiro bloco sobre obras da Copa, sobre o legado, enfim. Tem um legado, senador, que já está aí, que é o legado da quebradeira. Várias pequenas e médias e microempresas que estavam pelo menos atuando no entorno dessas obras da Copa 56, você disse no primeiro bloco, já abriram um bico, já quebraram, tem famílias aí no desespero. Só para deixar registrado esse legado que já está aí. Sim, eu também tenho acompanhado junto à junta comercial o número de pessoas jurídicas, de empresas que quebraram em razão das obras da Copa. Senador, tem um projeto seu no Senado Federal que fala da maioridade penal. Vamos falar um pouquinho desse projeto? Esse projeto, na realidade, não é meu, é do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, é a chamada PEC, que cria um juridiquês, se você vai me permitir falar, incidente de desconsideração da inimputabilidade. É um nome feio. O seu projeto é o Estatuto da Vítima. Estatuto da Vítima. Nós vamos falar daqui a pouquinho também. Certo. O que é esse incidente de desconsideração da inimputabilidade? Trocando isso em miúdos. Hoje, abaixo de 18 anos, não pode responder por crime, responde por um ato infracional. O adolescente, ato infracional, acima de 18 anos é crime. O senador Aloysio, eu assinei essa proposta de emenda à Constituição, ele busca fazer com que, de 16 a 18 anos, se determinados crimes graves foram praticados, de 16 a 18 anos, responde-se, no caso concreto, como se maior fosse. Quais crimes? Os chamados crimes hediondos. Corrupção, roubo qualificado, homicídio qualificado, tráfico de drogas, estupro, de 16 a 18, sequestro de 16 a 18, cometeu esses crimes, aí sim, o juiz, ouvindo assistentes sociais, psicólogos, poderia, no caso concreto, aplicar uma pena a que não seria a medida. Nos Estados Unidos já é assim. Nos Estados Unidos isso varia de estado para estado, mas o caso aqui no Brasil, eu sou contra a redução total da maioridade penal. Se nós fizermos isso, ocorrerá o que ocorreu em alguns estados americanos, que só o filho do pobre, o filho do negro, do hispânico lá nos Estados Unidos é responsabilizado. Mas para crime hediondo você é favorável? Mas para crime hediondo, de 16 a 18, eu sou favorável. Acho que você e toda a sociedade brasileira. Tem muita gente que é contra, é bom que se diga. Bom, já estamos falando de crime, sim. Vamos falar do teu projeto agora. Pois não. O cidadão comete um crime, não é? E ele vai preso e a família dele recebe, vamos dizer assim, uma mesada. Sim. Por mês, um auxílio... Reclusão. Que chama. O teu projeto trata justamente disso. Que o governo passe a auxiliar a vítima. Eu defendo que o preso tenha que ser tratado com dignidade. Ninguém quer desrespeitar os direitos fundamentais dos presos. Agora, um Estado democrático, ele também protege o cidadão de bem. É o Estatuto da Vítima esse projeto. O Estatuto da Vítima. Protege aquele que não comete crimes. No Brasil existe o auxílio reclusão em determinados casos. Eu apresentei esse projeto, que você bem denominou de Estatuto da Vítima, em que a vítima do crime, ela deve ser informada do andamento do inquérito policial, deve ser informada pelo Ministério Público do andamento da ação penal, do processo, pelo juiz, como se deu o resultado do processo. Porque muitas vezes a vítima não é considerada no processo. Mas e se foi vítima de homicídio? Vítima de homicídio morreu. Os familiares da vítima são informados a respeito do andamento do processo, para que ela tenha a dignidade de saber a resposta que o Estado deu àquele que tirou a vida de um seu ente querido. Além disso, financeiro, além disso, aquele que praticou o crime deve indenizar financeiramente a vítima ou os familiares da vítima. Se não tiver condições, o próprio Estado deve indenizar desde o início do processo. Por que isso? Porque o Estado, ele tem o dever fundamental de proteger o cidadão de bem. Não é correto que nós tenhamos no Brasil 52 mil homicídios por ano. Não é correto que nós tenhamos no Brasil 53 mil estupros por ano. Veja no estado de Mato Grosso. A cada 100 mil habitantes, são praticados 24 homicídios no Brasil. Aqui em Mato Grosso, a cada 100 mil habitantes, são 29 homicídios. Portanto, Mato Grosso é um estado em que os índices de homicídios são alarmantes. Isto graças à falta de uma política pública voltada para a segurança. Quando você fala em segurança, Eduardo, segurança pública, algumas pessoas já pensam logo na polícia. Segurança pública é muito mais do que polícia. O Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão de bem, criando políticas para que o crime não ocorra. Assim, segurança pública é criar oportunidades para o cidadão, criar oportunidades para que ele não pratique crimes. Um exemplo Começa na escola isso. Sim.
A escola tem esta finalidade também da prevenção ao crime. Por exemplo, existem projetos internacionais em que as escolas devem abrir nos finais de semana. Ficam abertas as escolas nos finais de semana para que a comunidade onde se localiza a escola possa se interagir com professores, com servidores da escola, os pais, os amigos da escola. Isto evita a prática de crimes. Portanto, segurança não é só polícia, é também polícia. Mas aqui em Mato Grosso, em razão desses índices de homicídios que eu disse, nós temos poucos policiais militares. São 7.000 policiais militares no estado de Mato Grosso, 2.400 policiais civis, 1.000 policiais bombeiros. Isso é muito pouco. Mas, além disso, esta polícia, mesmo com a qualidade dos policiais, é uma polícia mal equipada, é uma polícia mal armada, é uma polícia que precisa receber um tratamento especial. As obras da Copa estão atrasadas. E se nós tivermos distúrbios no momento da Copa, a nossa polícia está preparada para isso? Espero que sim. Segundo o governo federal, o Exército vai estar aí de prontidão para atuar nessas possíveis manifestações. Aliás, vão ocorrer sim manifestações. Eu sou também... Com certeza, ainda mais um ano eleitoral que nós estamos. Eu sou o relator do projeto, aliás, esta semana eu já apresento o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, que trata do crime de vandalismo e manifestações. Eu sou o relator deste projeto, que é muito interessante. Não podemos confundir terrorismo, que é uma outra coisa, com manifestações. A nossa Constituição, Eduardo, ela valoriza a manifestação. Na democracia, o cidadão tem o direito, sim, constitucional de se manifestar contra senadores, contra deputados, contra governadores. É um direito constitucional que a Constituição, ela incentiva. Agora, nós não podemos permitir que nas manifestações crimes sejam praticados. Daí, nós fizemos um substitutivo ao projeto do senador Armando Monteiro, recebemos uma contribuição do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o Beltrame, fizemos uma alteração e vamos debater isso esta semana. Veja as manifestações que ocorreram no Brasil e aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, em várias cidades, em junho e julho do ano passado. Estas manifestações devem ser valorizadas. Agora, nós não podemos permitir que baderneiros possam se utilizar da manifestação para a prática de crimes, ofendendo a integridade física, matando jornalistas, ofendendo jornalistas, quebrando, depredando o patrimônio público e privado. Esse meu projeto trata também deste caso. As manifestações, como na época das diretas já, né, na emenda Dante de Oliveira, você viu que coisa linda que foi, né? Que, aliás, na semana passada, completou 30 anos das manifestações que resultaram nas diretas já e depois na votação no colégio eleitoral do Tancredo Neves, que chegou à presidência da República. A Dilma esteve em Cuiabá semana passada. Sim. E numa visita muito rápida, né? Sobrevoou a cidade de helicóptero, né? O VLT não está pronto, né? Não deu para rodar de VLT. E eu até achei que ela viria no sábado, onde o estádio estaria lotado, com o jogo do Vasco e o Luverdense. Por sinal, parabéns aí, pessoal de Lucas. Quero mandar um abraço para o Elmúcio, o presidente do Luverdense. Pela vitória, né? Em cima do Vasco. Pela vitória. A Dilma devia ter vindo e fazer a inauguração do estádio nesse jogo, né? Mas será que foi medo de manifestação? Não sei. Deve ter sido agenda ou coisa dessa ordem. A presidente veio aqui, inaugurou casas, é bom que isso ocorra, mas o ideal seria que o estádio já estivesse pronto, com as cadeiras, para que o cidadão não sente no cimentão, né? Tá certo. O programa é curtinho, senador, mas nós vamos continuar amanhã ainda com o Pedro Tax, falando de campanha eleitoral e principalmente também um assunto que está no noticiário aí todos os dias, que é a CPI da Petrobras. Combinado? Combinado. Até amanhã. Tchau. Programa VIP. Oferecimento STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alphaville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. E Unimed Cuiabá, cuidar nos inspira sempre.